você veio hoje à igreja. Nós estamos muito felizes de estar aqui e a gente vai começar a cantar para aquecer nosso coração, para iniciar nossa adoração a Deus, para que você também se sinta em casa. Queremos que você cante com a gente. Vem sentir a glória do Senhor. Vem viver a sua doce paz. Vem provar a graça e o perdão. Vem viver da glória se cantar. Vem cantar louvores a Jesus. Vem sentir o seu eterno amor. Só Ele reina sobre a terra. Só Ele reina lá no céu. É o Senhor dos anjos, grande é o seu poder. Só Ele reina sobre a terra. Só Ele reina lá no céu. É o Senhor dos anjos, grande é o seu poder. Vem viver da glória se cantar. Vem cantar. Cante conosco. Louvores a Jesus. Vem sentir o seu eterno amor. Só Ele reina sobre a terra. Só Ele reina lá no céu. É o Senhor dos anjos, grande é o seu poder. Só Ele reina sobre a terra. Só Ele reina lá no céu. É o Senhor dos anjos, grande é o seu poder.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz, e é por isso que nós clamamos, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o nosso coração possa ser aberto e possa ser preenchido pela Tua presença. Obrigado, no Teu nome. Amém. Boa noite. Não sei se você percebeu que está ventando. Será que vai virar o tempo? Começou a ventar, não foi? Vocês viram que estava ventando lá fora ou não? Viram, não? Deu uns ventos assim meio laterais, né? Diz que quando venta sudoeste é porque vai virar o tempo. Pelo menos aqui na nossa região, né? Mas hoje a meteorologia falou que não ia virar tempo, que ia ficar sol o final de semana todo. Eu gosto de sol, mas não gosto de calor. Não gosto de calor. E eu prefiro os dias mais amenos, assim, né? Então essa temperatura, essa época do ano, assim, eu sou bastante feliz com ela. E quando chega o verão, eu só vivo no ar-condicionado, é a única possibilidade da minha existência. Deus deu sabedoria para um homem, e eu memorizei o nome desse homem e coloquei lá na minha sala, porque eu agradeço a Deus pela vida desse homem todo dia, porque foi quem criou o ar-condicionado. A minha sala é tão gelada que as minhas 2 secretárias entram de casaco. Elas têm um casaquinho que elas colocam na cadeira, quando elas vão lá na minha sala, elas botam o casaquinho, aí entram na minha sala, que meu ar-condicionado funciona a 17 graus. Eu nem sei se ele tem outra temperatura, mas ele só rola 17 graus. E aí elas entram e olham para mim e falam assim, como é que pode? Eu falei, vocês não andaram no carro comigo, porque eu compro o carro até sem roda, mas não sem ar-condicionado. Não me interessa nada no carro, o vendedor começa a falar, eu falei, cara, não me interessa nada, não tem nada disso, não tem interesse nenhum em carro, não tem mesmo, não tem, carro não me diz nada. Tem ar-condicionado? Tem, ótimo, já começamos aí, 50% da nossa conversa já começou a resolver, né? Eu lembro que a menina veio trabalhar com a gente, e ela comprou um carro, ela veio na verdade de carro, e onde ela morava ela não precisava de ar-condicionado. E ela chegou no Rio com o carro dela não tinha nem ar-condicionado, nem direção hidráulica. Eu falei para ela, direção hidráulica você vai sofrer, porque é uma cidade grande, né? Estacionamento às vezes é muito apertado e rápido, você tem que parar, o pessoal já começa a buzinar, mas você vai sobreviver. Agora, ar-condicionado, você não vai sobreviver, não. Ela falou, não, nunca tive ar no carro. Eu falei... Ela chegou mais ou menos assim, final de setembro. Outubro, novembro, ela já não estava aguentando mais, mas o orgulho era grande. Dezembro, o orgulho já estava sendo vencido. Em janeiro, ela perguntou para mim assim, a gente consegue instalar um ar no carro ou tem que comprar um outro carro? Eu falei, sei. Porque, né, calor, né? Você gosta de calor ou de frio? Está quente ou está frio? Tá bom? Será que chove hoje ainda ou não? Esse papo que eu estou tendo com você aqui não é a conversa que a gente geralmente tem em elevador? Não é? Não é que a gente chama de conversa de elevador? E qual é a diferença dessa conversa de elevador para uma conversa que você possa estar tendo sobre o mesmo tema, que é tempo, tá? Não tempo cronológico, né, mas meteorológico, por assim dizer, né? As intempéries. De você estar conversando, por exemplo, quando você está planejando uma viagem com seu esposo, sua esposa, seus melhores amigos, ou enfim. Você está lá vendo se vai chover, se vai nevar, coisa e tal. Qual é a diferença? O assunto é o mesmo, concorda comigo? É tempo, tá bom? Meteorologia. Mas qual é a diferença da conversa do elevador, que foi isso que eu acabei de fazer com vocês, para uma conversa com um planejamento de uma viagem, férias, ou realmente se você queria lavar a varanda de casa ou o carro e choveu? Qual é a diferença? Pensa um pouco.
precisa responder não, só pensa. A diferença é uma palavrinha que a gente não costuma dar muito valor a ela quando a gente quer falar de assuntos espirituais, mas ela é extremamente importante. Eu já falei disso aqui algumas vezes durante a semana e hoje eu preciso dar uma reforçada no conceito. A diferença é a emoção. Conversa de elevador, a gente fala sobre o tempo, porque o tempo não exige emoção. Você não entra no elevador falando de futebol, porque futebol vai dar ruim, vai mexer com a emoção. Hoje eu estava descendo o elevador com um vizinho meu e o time dele perdeu ontem. E aí o porteiro olha para ele e fala assim: seu time perdeu, né? E o homem que estava feliz da vida comigo no elevador já deu aquelas grunhidas já, né? Não, mas perdeu, mas não sei o quê, dá aquelas explicações, porque não tem como você falar de futebol se não tiver emoção. Não é um assunto como outro qualquer? Mas não é uma conversa de elevador. Conversa de elevador é tempo, economia. Hoje não é mais política, porque está muito polarizado, está mexendo muito com os ânimos. As pessoas estão muito nervosas com esse negócio de política. Vou te dar um conselho de quem não entende nada de política, vai passar. Tá bom? Tranquilo ou não? Aliviou? Tá. Porque vai passar. Tá? Ponto. Então, seja qual for, não interessa quem é, onde está, nem o que está fazendo, vai passar, porque tudo que é do ser humano passa, ponto, beleza? Então, a gente tem essas conversas no elevador por uma coisa, porque a gente não envolve nessa conversa emoção, porque é uma conversa, na verdade, que a gente está tendo por causa de padrões de comportamentos sociais. A gente não está nem aí para o assunto e nem aí para aquela pessoa. Na verdade, a gente queria descer no elevador sozinho, mas infelizmente inventaram que o elevador tem que ser coletivo. O sonho de quase todos nós é que a gente viva no mundo dos Jetsons, que a gente entra naquele canudinho individualmente e você sai de lá do outro lado individualmente, você não precisa compartilhar o elevador com ninguém. Como você tem que compartilhar é complicado. É igual quando você senta no metrô ou no avião e você está lá, sabe, você não quer bater papo com ninguém, de repente a pessoa está do teu lado e fala: e aí, tudo bom? O que você está lendo? O que você está ouvindo? Para onde é que você vai? E aí você responde aquela resposta pragmática, né? Sim, não, para poder ver se a pessoa cala a boca e não te perturba, porque é a sua redoma, é o seu mundinho, né? Um dia desse eu estava vindo... De onde que eu estava vindo? São Paulo. Estava vindo de São Paulo, acho que tem uma semana ou duas. Estava vindo de São Paulo, aí eu sentei e eu estava lendo um livro chamado Espiritualidade para Céticos, que não é para você ler, tá bom? Mas eu estava lendo. Nem tudo que eu leio lhe recomendo para você ler, não. Mas eu estava lendo. Eu estava lendo lá o Espiritualidade para Céticos, que tem a ver com uma coisa que eu estou estudando aí, uma temática. E eu estava me arrumando ali, quietinho, aí eu sentei na cadeirinha do lado na poltrona do lado da janela, tinha uma senhora trabalhando assim na primeira fila ali, né, do lado do corredor, e o do meio estava vazio, né? E aí, a gente estava batendo papo ali, a gente sentou, cada um na sua, né, eu ajeitando minha mochila, coisa e tal ali, e ela continuando trabalhando, e eu peguei o livro e eu tirei o livro da mochila assim e coloquei em cima do sofá, né, da poltrona, melhor dizendo, para poder eu continuar guardando as coisas. Nisso que eu botei o livro, ela olhou, virou para mim e falou assim: interessante o tema. E na hora eu pensei: pronto, vai puxar assunto, eu não vou conseguir terminar de ler o livro. Na hora eu pensei: é pecado, né? O que eu pensei? Eu sou pastor, tenho que salvar todo mundo, não é isso que você pensa? Pois é, mas eu sou gente igual você. Então eu estava no avião, e eu sentei no avião e eu queria acabar de ler o meu livro, porque eu sei que eu não vou ter tempo de acabar de ler em outras oportunidades, então eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho. Então eu falei: pronto, vai puxar assunto. Aí eu falei assim: o livro é muito bom. Comecei a falar com ela, e ela me olhou e falou assim: você é cético? Aí eu comecei a rir, né? Falei: olha, eu acho que bem diferente do cético aí. Aí começou a puxar assunto. E aí foi. E a gente conversou de lá até aqui. Viemos conversando sobre espiritualidade. Foi um papo bem legal. A oportunidade da vida é essa, né? Pessoas são mais importantes que livros, né? E a gente veio batendo papo. E o papo, apesar da gente estar batendo papo, falando de várias coisas, mas ainda foi um papo cheio de restrições.
Restrições assim, da minha parte e da parte dela, porque eu não a conheço. Ela não me conhecia. Então a gente conversou sobre temáticos, sobre assuntos, mas você vai colocando palavras e vai calculando o pensamento e as frases, você constrói as frases antes de dizer, que não, se eu falar isso, a pessoa pode interpretar aquilo, sabe? Você vai todo cheio de cuidados, né? E eu também não posso abrir minha vida para uma pessoa que eu não conheço, ela não vai abrir a vida dela para uma pessoa que ela não conhece. Então é um papo que tinha um certo nível de empatia, mas emoção mais perto do zero. Se você fizesse um quadrante, você ia achar lá nível de empatia, mas um pouco longe da emoção. Entende? Entendeu? Então, esse tipo de assunto, esse tipo de papo que a gente tem, a gente conversa com as pessoas assim no avião, no trem, no ônibus, no elevador, são conversas, são assuntos, são papos que a gente bate, que eles têm a ver com assuntos, com temas, mas o nível emocional é muito pouco, o envolvimento emocional, não estou falando que é zero, mas o envolvimento emocional é muito, muito pouco, porque nós tentamos manter um nível de racionalidade, de discurso, porque a gente quer manter uma coisa chamada controle, porque eu não posso me abrir para essa pessoa não pode saber tudo de mim, isso não existe, a gente não tem confiança, então eu tenho que manter controle, e para manter controle eu tenho que manter o discurso sempre racionalmente falando, ele tem que estar bem construído, as frases têm que estar bem construídas, senão eu perco o controle. Por isso que a gente fala que a pessoa, quando começa a falar um monte de coisa, sabe, e vem do fulano perdeu o controle, porque ela saiu daquele discurso lógico, digamos assim, controlado racionalmente. Ok? Ficou claro esse tipo de assunto e conversa? Então eu queria ler um texto agora com você, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Verso 8. 1 Samuel capítulo 1, verso 8. Achou aí? Então Eucana, seu marido, está falando de Ana, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente te atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Disse ela: Acha sua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E depois vai seguir a história, é a história de Ana, que vai se tornar mãe de Samuel, e Samuel, talvez o profeta mais famoso de toda a Bíblia. Essa história eu gosto dela, ela é interessante, porque ela nos mostra algo nesse momento de Ana com Deus, que eu acho que fugiu da vida da gente, da nossa relação, da nossa espiritualidade com Deus. Se você prestou atenção no texto que a gente leu, eu acho que você prestou atenção, apesar de a gente ter lido uma vez só, é difícil a gente prestar atenção assim e perceber esse detalhe, teria que ler umas 2 ou 3 vezes, mas talvez você tenha percebido que algumas palavras saltam do texto, meio que repetindo um conceito. Diz: amargura de alma, tristeza,
do meu desgosto eu tenho falado, falou da alma, falava do que estava do coração, percebe? Essas palavras, essa cena que monta na tua cabeça, enquanto a gente está lendo o texto, ela traz à cena você uma pessoa que está fazendo um discurso, uma explicação, que está dando uma aula sobre um tema, ou ela traz à sua cabeça uma pessoa que está contrita, de repente num canto, abaixada, e falando, mas sem que sua voz seja ouvida, sabe, mas todo aquele gesto, aquele gesticular, que você olha de longe, você sabe, essa pessoa está passando por algum problema, algo está mexendo com ela. Qual das duas cenas mais se constrói na sua cabeça a partir de ler o texto? Com certeza a segunda, e o texto desenha isso para a gente. Porque esse texto coloca para a gente um requisito na nossa vida espiritual que a gente tem abandonado por questões culturais e de cultura religiosa, que é o quesito da emoção, emocional. Ontem eu disse para você que a fé não é emocional. E eu estou tentando bater com você a semana toda dizendo que religião não é simplesmente conceito, também não é emoção, eu só senti, mas religião é o que eu faço. O ser humano é um ser completo, e há uma dimensão do ser humano, completo no sentido de integral, há uma dimensão no ser humano que a gente tem deixado para lá e tem deixado na religião, é a emoção. A gente tem uma cultura religiosa, isso tem a ver com uma série de coisas, que é uma cultura da razão. Vou te dar um exemplo. Hoje eu estava lendo um artigo, e o autor, escrevendo muito bem, na verdade era uma entrevista, não um artigo. O autor escrevendo muito bem, falando muito bem na entrevista, colocando seus pontos. Aí tem uma frase ali que me chamou a atenção quando ele disse assim: a verdade tem a ver com a razão, e a experiência tem a ver com a emoção. Eu não consigo concordar com esse negócio. Por muito tempo, eu pensava que religião era um assentimento da verdade. Por muito tempo eu pensei isso. Sabe, você entende, você aceita, você compreende, e isso é fé e religião. Só que eu comecei a me perguntar, depois de algumas leituras e do estudo da Bíblia, de experiência própria, de que se isso é religião, então um robô é religioso. Se eu construir um mecanismo de inteligência artificial que consiga o mínimo de certos conceitos, digamos assim, está muito perto de um processo religioso, concorda? Porque as definições estão sendo dadas, as explicações estão sendo dadas. Mas quando eu leio o texto bíblico, principalmente o Antigo Testamento, porque eles têm todo esse processo de cultura e de experiência, eu não vejo Deus se aproximando das pessoas e dando explicações sobre doutrinas e explicações sobre princípios, coisa e tal. Eu vejo Deus travando relações. Eu vejo Deus se aproximando e perguntando: e aí, o que você não está feliz? Por que não está bom? E o ser humano falando com Deus e falando assim com, sabe, Senhor, não é, estou feliz, não estou, gostei, não gostei. Abertura, sabe? Obviamente que a doutrina, que a construção, que a intelectualidade, que as explicações estão aqui e elas são necessárias, fazem parte, não é isso que eu estou falando. Mas existe um quesito na religião que tem a ver com toda a nossa estrutura emocional, que eu acho que a gente tem deixado de lado. E especialmente a gente, porque nós temos tanto medo de nos parecermos com determinadas linhas religiosas de cunho mais emocional, que até se alguém cantar e levantar a mão, a gente já começa a fazer comentário: "Ah lá fulano, ah lá". Porque para a gente a religião tem que ser racional. Eu tenho que chegar na igreja e eu vou cantar uma música que tem melodia e ritmo e eu não posso senti-la. Eu tenho que intelectualizar a música. Querido, com todo respeito, eu não entendo nada de música. Eu sou um ignorante. Estou falando por alguém que está olhando de fora. Se eu tenho que racionalizar a música, para que eu vou cantá-la?
Era melhor ler. Não é? Então vamos pegar aqui, como é que é mesmo? Eu sou ruim de música pra caramba, viu? Vem sentir, né? Não vamos cantar. Apaga o playback. Dá a letra para cada um, vamos ler? Vem sentir, aleluia. Não é isso? Ué, se é para a gente racionalizar o processo da música, ora, vamos ler, estudar, ver as palavras que se repetem, ver o que aquela palavra significa no português, se ela foi escrita em inglês, o que o autor quis dizer. Isso é racionalizar o processo. Se a métrica do poema está correta, não é? Só que nós não fazemos isso. O que você faz com música? Você canta. Sabe, e para mim, Deus nos criou com emoção. Emoção não é do capeta. A emoção foi criada por Deus. E eu vou te dizer o porquê. Alguém aqui já quis ser astronauta? Não? Não? Já? Eu quis ser piloto de avião. Eu fiz prova para o ITA. Eu queria ser engenheiro de computador e piloto de avião da Força Aérea. Até que no processo eu descobri que eu tinha medo de altura. Desisti e fui ser pastor. Eu cheguei a uma conclusão, acho que meio lógica, de que com medo de altura eu não podia ser piloto de avião. Não sei se faz muito sentido, mas para mim fez, né? Mas assim, quando a gente pensa em NASA, essas coisas, a gente vê esses filmes, né? Não tem aquelas comidas da NASA que são, né? Que eu não sei nem se é assim, mas sabe? Que é um pílula, né? Um negócio em pó que você joga água e... Não é isso? Viram... os Jetson tinham isso, não tinha? Pegava um negócio e botava no... Só falei de Jetson hoje, né? Esse ato falho. Enfim, aí você coloca lá e a coisa, né? Um negócio vira uma pizza, sei lá, com cheiro e com tudo, né? Assim. Ótimo. O que alimenta o seu corpo? Não são essas relações bioquímicas? Então, para que Deus criou sabor, cheiro e textura nos alimentos? Gente, era só criar um único tipo de alimento. Na verdade, não precisava nem criar alimento. A gente podia viver sem comer, tá certo? Isso não é possível. Claro que é, não é possível no nosso mundo, mas é possível num mundo que Deus poderia ter criado, tá bom? Mas para que Deus criou textura? Por que Deus criou a manga do jeito que é? Sabe? Gostosa, cheirosa. Por que Deus criou essas coisas? Por que Deus criou as possibilidades de você misturar alimentos e criar outros alimentos com outras texturas, outros cheiros? Criou esse negócio na tua boca chamado língua, que é um negócio de doido, né, que sente sabor, um monte de negócio, papila gustativa, aquele negócio. Por que Ele criou esse troço? Na verdade, sente sabor no cérebro, mas você entendeu, né? Mas por que Deus criou esse negócio? Gente, desculpa, para mim, é para que você tenha emoção. Não é? Para que você pegue aquele negócio, sabe, suculento, ó, tá todo mundo salivando aí. Você olhe, sabe, e você, caramba, né? Que troço bom. Não, você não é alimentar-se, é comer. Né? Alimentar, hoje, eu fui comprar a ração do meu cachorro esses dias, e aí eu compro, quer dizer, olha só, ato falho de novo, o cachorro não é meu, é da minha esposa. Mas quem compra a ração sou eu. Então é meu. Eu fui comprar a ração do cachorro, e aí eu cheguei na loja, né? E falei assim, ô querido, tudo bom? Eu queria ração tal. Aí ela virou para mim e falou assim, a ração custa tanto. Eu falei, eu sei que é cara pra caramba essa ração aí, mas eu vou dar essa daí até um ano, que se ele não morrer até um ano, depois eu dou a ele qualquer outra coisa que ele vai viver mesmo. E aí, comprei a ração, ela falou assim, os cachorros hoje estão assim, né? Tem até gosto para escolher. Na minha época, a gente só dava angu com bofe. Eu falei, é verdade. Todos os meus cachorros foram criados com angu e bofe. Eu falei, é verdade, né? Hoje tem sabor. Aí eu comecei a ler as rações. Sabor frango desfiado. Fiquei pensando, qual é o parâmetro para o cachorro saber frango desfiado? Sabor carne, sabor frango, sabor peixe, sabor salmão. Eu falei, gente, até salmão? Se o cachorro tem direito a ter sabor, certo? Por que Deus nos criou com essas possibilidades? Gente, é para emoção. Por que o mundo tem cor? É para emoção. Não é?
Tudo bem que alguns são mais emocionados do que outros, né? Tem as cores, né? Enfim. Mas assim, é para emoção. Sabe, Deus para mim é um Deus que nos criou de um jeito tão integral, em que razão e emoção e ação fazem parte de uma e a mesma coisa. E eu não posso tirar do ser humano a emoção. Logo, eu não posso tirar da minha relação com Deus e do culto que eu presto a Deus a emoção. Porque senão não é um culto completo, porque não está completo em mim. Eu não estou dizendo que tem que ser um culto emocionalmente exagerado, eu não estou falando essa palhaçada, porque não pode sair do controle do equilíbrio, não é integral? Se é integral, eu tenho razão, emoção e ação, os três trabalhando juntos, porque nós somos tudo desequilibrado. A gente quer um negócio ou racional demais, ou emocional demais, ou só fazer, sabe? Não é isso, é o equilíbrio. Quem vai nos dar o equilíbrio? É o Espírito Santo que vai trabalhar com a gente e nos dar o equilíbrio. Mas eu acho que isso é um culto a Deus. Eu não estou falando de liturgia hoje. Eu só quero resgatar o aspecto da emoção com você. Por quê? Porque quando eu leio a história de Ana, e eu vejo Ana se ajoelhando, chorando, com amargura de alma, com aflição, clamando a Deus, da sua voz fazer assim, dos seus lábios se mexerem, e Eli olhar e achar que essa mulher está embriagada, porque ela está ali, sabe, se envolvendo naquele processo da oração. Isso para mim é oração. Só que nós construímos um modelo de oração que mais parece uma lista informativa a Deus do que um travar de uma relação, que é uma relação entre eu e aquele que me ama. Quando a gente vai orar, parece que a gente tem toda a estrutura de controle e já formatadinho. É tão formatado, e eu digo isso com muito respeito agora, sem querer ofender nada nem ninguém, mas até modelos de oração. Não, a oração tem que começar com exaltação, depois você agradece, depois você pede. Até sistematizar a oração a gente tenta fazer. Isso não existe, isso não é real. Porque se a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, como é que você fala com um amigo? Você não fala igual conversa de elevador. Você não fala num controle emocional só para poder passar o tempo. Com um amigo tem o quê? Emoção. Você toca no amigo, não é isso? Você está falando, e aí? Sei o quê? O pessoal que não conhece brasileiro olha para a gente e fala que a gente toca muito. Assim que eles falam, né? Porque a gente vai falando e vai encostando na pessoa, né? Eles não gostam, né? Certos grupos aí não gostam. Depois vem para cá e se apaixona. Mas é assim. Então a gente chega, sabe, essa que você fala com um amigo, você fala, e aí fulano, como é que está seu dia, coisa e tal, papai, eu estou bem, não sei o quê, papapá. É assim. É tanto assim, que tem até os emojis lá na conversa, para você poder tentar colocar emoção na conversa. Não é? É. Para que é isso? É emoção porque o diálogo, a conversa com quem a gente gosta, com quem a gente tem intimidade, com quem a gente tem relacionamento, é um diálogo racional, obviamente, que senão o discurso não é inteligível, não se entende. Você mantém certas reservas dependendo do nível de relacionamento, mas você tem o quê? Envolvimento emocional. Você tem esse, porque você gosta daquela pessoa, você quer falar com ela, você para, você ouve, você reflete, sabe? É isso que eu vejo na oração de Ana. Entrega, emoção, vivência, sabe? É um momento de Ana clamar a Deus, então ela para e ela clama. Mas quando a gente clama a Deus, parece que a gente não está clamando a Deus. Parece que a gente está dando para Deus a lista de compra do supermercado. Sabe? Comprar feijão, 2 quilos de arroz, 1 de macarrão, desodorante. Não, desodorante eu tenho ainda. Pasta de dente. Porque assim, você se ajoelha e fala, Senhor Jesus, me ajude, Senhor, eu estou com um problema, que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa fazer isso, ajude naquilo, conforme o Senhor prometeu a Moisés. Aí a gente aprende que se você tem que cobrar a Deus as promessas que Ele fez, já ouviu isso? Pois é, né? O povo adora esses negócios. Então, aí você começa, sabe, a decifrar, a oração tem um método, e é por isso que muita gente para e não quer orar. Você fala, ora para a gente, a pessoa não quer, eu não sei orar. Como é que não existe não saber orar? Eu não sei conversar, como é que você não sabe conversar? Todos sabemos conversar. Posso ter vergonha, isso é outra história. Mas é claro que a gente sabe conversar, porque a gente vive com as pessoas, você fala, o mínimo você sabe falar. Oração é isso.
Não é? Só que as nossas orações, na maior parte das vezes, não são assim. Primeiro, porque nós não damos tempo suficiente para que a emoção, a relação com Deus se desenvolva. A gente faz aquela oração flecha, pega aí, tá certo? Segundo, a gente não deixa nem a oração passar pelos canais da emoção dentro do cérebro. É só aquele negócio, eu preciso, me dá, ou não me dá também, está tudo bem, sabe? E você vai seguindo a vida. Para você desenvolver emoção, você precisa de tempo. Você precisa de profundidade, você precisa de falar daquilo que realmente importa. Sabe, se o dia não foi bom, não foi bom. Aí você ajoelha e fala, Senhor, muito obrigado pelo dia. Você bateu o carro, perdeu o emprego, foi comer no restaurante, botou a comida no prato, a comida estava meio azeda, você esbarrou, caiu no chão, e aí você não tinha mais dinheiro para comprar o outro quilo lá, porque o quilo estava caro, e você só ficou lá com a barrinha de cereal. Chega em casa indignado, querendo que o mundo acabe, aí ajoelha antes de dormir, né? Porque se não ajoelhar, o negócio já está ruim, não ajoelho, dá que Deus me mata dormindo. Aí ajoelha antes de dormir, aí fala assim, Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, muito obrigado pelo dia. Que obrigado de que dia? Seu dia foi horrível, horrível. Você acha que você está mentindo para quem? Eu não estou falando que você tem que chegar para Deus e reclamar, Senhor, eu não estou falando que você tem que fazer isso, ainda que você possa fazer, e Ele vai ficar felizão se você fizer, porque é verdade do seu coração. É você chegar para Deus e falar, Senhor, olha, não estou feliz, meu dia não foi bom, e você chorar, falar, Senhor, bati o carro, perdi emprego, fiz isso, Senhor, o que está vendo? Por que não? Por que não? Porque não foi isso que Ana fez aqui? Porque quando ela derramou a alma, ou seja, quando ela abriu o coração e ela falou disso que estava no coração dela, que saiu, diz o texto, então o seu semblante mudou e já não era triste, porque a oração dela foi real, verdadeira e profunda. A oração não muda o braço da onipotência. A oração não é um mecanismo mágico de você tentar fazer com que Deus faça o que você quer. A oração é para mudar você, para que você se abra, para que Deus possa agir na sua vida, de forma plena e mais profundamente. E é por isso que a oração tem que ter racionalidade, pensamento, mas a oração precisa ser uma conversa, e toda conversa tem emoção. Há muitos anos atrás, quando eu estava na igreja, eu era professor dos jovens. Essa caixa está fazendo barulho. Essa aqui, ó, esse retorno aqui. Ó. Quando eu era professor dos jovens, e aí eu estava ali passando a lição, entrou um amigo nosso. Ele era skatista, né? A gente morava na roça, não podia ser surfista, tá? Não tinha mar para ser surfista, então ele era skatista. E ele entrou, porque a gente convidou para ele ir à igreja um dia, aquele dia não falou nada para ninguém, apareceu lá e foi. Hoje, talvez, por causa desse negócio nosso de inclusão, de amor ao próximo, do reino, né? Esse discurso vazio que a gente fica aí, por causa de um monte de coisa, ele chegasse aqui, todo mundo ia ficar feliz, porque a gente tem que receber todo mundo, tá certo? Mas aí ele chegou, ele tinha um cabelão, chegou de bermuda, tatuado, com uma camisa que cabia a ele, a mãe dele, o pai dele e 2 irmãos. Ia até o pé a camisa. A bermuda, com certeza, se abrisse assim, dava metade do lençol de cama, porque é aquele bermudão largo, né? Aí ele entrou com chinelo de dedo e entrou na igreja. A gente passando a lição, de longe, lá na entrada da igreja, ele me viu e gritou assim, ô brother! Você imagina, 3 irmãos saíram infartados no SAMU na hora, assim, quando ele gritou lá no fundo. E a gente morreu de vergonha, né? Ele veio, falou, e aí? Falei, e aí, mano? E aí, brother? Tranquilo, beleza? Beleza, coisa e tal, senta aí. E a gente falando da lição, né? Eu percebendo ele olhando, sabe? Tentando entender aquela... Eu nem lembro qual era o tema da lição, mas ele olhando, tentando ouvir aquilo, coitado. No meio do... né? A lição é uma sequência, né? Às vezes a pessoa chega e fica perdida mesmo. E ele perdido, tentando entender, a gente tentando contextualizar. Chegou na hora ali no final, falou assim, gente, acabou aqui, quem ora pra gente? Aí começou aquele negócio, né? Vai tu e não vai eu, sabe?
né? Quem vai orar? Quem vai orar? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, eu oro. Pronto. Já infartaram mais 2 agora, só que foram os jovens. Aí deu um derrame na hora, caiu, só arrastando, infartado, igual a Aninha Safira, porque falaram, vai o pagão, que nunca veio à igreja, cabeludo, tatuado, nunca abriu a Bíblia, não sabia nem onde ficava Gênesis, vai orar, vai dar ruim. E se o ancião passar? E aí, só que aquele negócio, quem vai dizer que ele não pode orar? Ninguém queria orar, ele falou que vai orar, e agora? Aí ajoelhamos, né? Todo mundo ajoelhou, parecia que tinha um monte de artrite, né? Todo mundo ajoelhou assim, fechou o olho e falou, Senhor, que o pecado dele não caia sobre mim, né? E ele fechou o olho e falou assim, e aí Deus, beleza? Ó, na boa, valeu. Tu é o cara. Segue aí nesse seu negócio aí, porque muito bom. Brigadão. Aí ficou parado um tempo, a gente viu que ele levantou, aí um falou amém, 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 todo mundo levantou. Você acha que foi uma oração? Das boas. Das melhores que eu já ouvi. Porque foi de sinceridade de coração e emocionalmente verdadeira. A linguagem dele, mas era a verdade do coração dele. Isso é oração. Isso é oração. Porque foi isso que Ana fez. Há quanto tempo você não clama a Deus de verdade? Caramba, sua vida está boa? Você está com problema? Então por que você não está de joelhos clamando a Deus por 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até Ele te responder? Por que você não está acordando de madrugada e clamando mesmo, falando, Senhor, me responde, sabe? E falando alto se que precisar falar, e dando soco na cama se precisar socar, mas travando ali com Deus uma luta de verdade, dizendo, Senhor, me responda, porque eu quero ouvir tua voz. Por que você não está fazendo isso? Se você acredita que Ele realmente te ouve, se você realmente acredita que a oração tem algum sentido e algum efeito, por que você não tem uma vida de oração que seja além desse discurso racional, barato, fajuto que a gente tem sobre a oração, e a gente realmente clame um pelo outro? Que realmente quando alguém peça oração aqui na frente, fala, vamos orar, vamos orar nada, vai para casa, nem lembra de orar, e quando lembra, menciona o nome, olha lá, às vezes não lembra nem o nome da pessoa. Mas por que nós não oramos uns pelos outros de verdade? Sabe, tem um problema, nós vamos olhar agora aqui, irmão, vamos abraça aqui, come o joelho no chão, desgasta esse joelho, porque é isso que é o poder do Evangelho. O que falta para a gente poder chegar a um nível, a um patamar, se é que assim eu posso usar essa expressão, de relacionamento com Deus e de poder do Evangelho, falta que nós nos entreguemos a Deus em oração. Porque a oração é todo e o único poder que temos. E foi Deus que nos deixou. Mas para isso precisa ser verdadeiro. Precisa abrir o coração. Precisa rasgar a alma. Se está feliz, estou feliz. Se estou triste. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E vamos embora. Porque é a verdade do coração. É a verdade. É emocionalmente verdadeiro. Porque se não for emocionalmente verdadeiro, não é importante para você. Não tem significado para você. É conversa de elevador. Nós só nos importamos com aquilo que é emocionalmente verdadeiro. Só faz sentido, só damos valor, só muda a vida da gente quando mexe com a emoção. Gente, nenhum ser humano muda por convicção intelectual. Nós não somos robôs. Toda e qualquer mudança de vida, de comportamento, de atitude, de pensamento, é uma mudança emocional. É um vínculo emocional. Por conhecimento, por uma estrutura de conceitos, razões, tudo bem. Mas a mudança, a decisão, ela é emocional.
Como que a gente vai mudar se a gente não coloca diante de Deus aquilo que realmente está no coração da gente? Como que nós seremos novas criaturas se nós não nos derramamos diante dele? Como que nós vamos ter uma vida poderosa, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, uma vida onde nós acreditamos em Deus e não naquilo que Ele pode fazer? Como que a gente vai poder viver essa mesma vida de outro jeito, se nós não confrontarmos através da oração Deus e clamarmos e lutarmos com Ele? Nos falta clamor, nos falta paixão, nos falta emoção, nos falta calor nas nossas orações. Eu não estou dizendo das orações públicas, oração pública faz parte de todo um contexto litúrgico, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que tem que vir aqui para frente orar 10, 15 minutos, não é isso. Oração pública é 1 minuto, 1 minuto e meio, está bom demais. Eu estou falando da sua oração com Deus no seu quarto. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e só você e Ele. Ali, é ali que eu estou falando. Ali, clamor, de verdade, de alma aberta, de coração, sem escolha de palavras, sem mimimi, e um monte de questões que a gente tem de colocar diante de Deus, sem tantas nomenclaturas para poder chamar Deus disso ou daquilo, achando que a gente tem que primeiro lustrar o ego de Deus para depois Ele me ouvir. Para com esse negócio, Deus não é como você e como eu. Se você e eu fôssemos Deus, sim, aí você teria que exaltar, agradecer e depois pedir, porque a gente só dá se alguém bajular. Deus não, Deus Ele já te deu, você não fez nada, você não merece, mas Ele já te deu, acabou, é graça, chama-se graça, é o que a gente está estudando esse trimestre. Com Deus você pode se aproximar dele e falar: Senhor, o negócio é o seguinte, eu preciso, acabou, porque não é o que está no seu coração, não tem que enfeitar, por uma coisa simples. Deus é onisciente, Ele já sabe o que você vai pedir. Então por que você tem que pedir? Porque você tem que pedir. Entendeu? Porque não é magia, gente, não é falar as palavras corretas e aí apertou o botão, Deus resolveu, não. É porque a religião é o processo que mexe, que eu tenho que pedir, eu tenho que falar, tem que sair de mim. Porque não vai mudar Deus, porque Ele já me ama. Mas vai mudar quem? Eu. Quando eu estava no colégio, e eu sempre conto essa história, quando eu falo do tema da oração, mas eu não tenho como não contar. Eu cheguei no colégio no primeiro ano, eu não entendia nada que os professores falavam. Espanhol, não entendia absolutamente nada. Bulufo. A gente acha que entende espanhol, né? Até você chegar e perceber que falar hermano e graças não é a mesma coisa. E eu cheguei no colégio, os professores dando aula, e a primeira semana chegava a dar dor de cabeça, porque você tenta se concentrar, sabe, para entender, a coisa não fluía. E logo no primeiro mês teve uma semana de oração com um pastor mexicano. E entender o espanhol mexicano é pior ainda. E ele falava muito rápido. O menor sermão dele foi de 1 hora e 35 minutos. O menor. Ele chegou a pregar 2 horas e 25. Como que eu sei disso? Porque eu fui escolhido para ficar segurando a porta para ninguém sair. O diretor do SALT olhou para mim, virou para o pessoal do primeiro ano e falou assim: ó, toda vez que tem semana de oração, o primeiro ano é que cuida da igreja, é o diácono da igreja. Então cada um vai ter uma função. Aí os mais bonitinhos ele escolheu para cantar, tirar a oferta. Ele olhou para mim e falou assim: você é na porta. E eu pensei, devo ter cara de bulldog, né? Cão de guarda, vai ficar na porta. Falei, você vai ficar na porta. Falei, tá bom. E ele chegou para mim e falou assim: ó, ninguém entra e ninguém sai quando ele começar a pregar. Falei, professor, eu venho de um contexto militar. Ordem dada, ordem executada. Se é para ninguém, ele falou, ninguém. Eu falei, absolutamente ninguém. Ele falou, ninguém. Professor, nem o senhor sai daqui. Ele falou, não, ninguém. Eu falei, então tá bom. Parei na porta, segurei a maçaneta, começou a pregar, e veio um cidadão alto, com terno, falava alto, bonito, gente boa. Chegou para mim e falou assim: eu preciso sair. Falei, eu só entendi, preciso sair, e eu só sabia falar, no.
E ele falou assim, mas eu preciso sair, você não está entendendo, eu preciso sair. Eu falei, pode não. Rapaz, você sabe que eu preciso sair, eu sou o diretor do colégio. Não pode sair. Aí ele voltou, daqui a pouco veio um outro. Ô menino, ele precisa sair, eu também, eu sou o vice-reitor. Não. E ninguém saiu, irmão. Amém? Amém. Eu só descobri quem era o diretor, coisa e tal, papai, depois que me explicaram. Rapaz, você é doido, falaram para mim. Eu falei, por quê? Você bloqueou fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, brother, eu não sabia de ninguém. Será que eles lembram meu nome? Acho que não. Eu falei, graças a Deus. Mas ninguém saiu. Só que eu não entendia nada. E ele estava para a igreja grande, ele estava pregando lá na frente, e o meu papel era só ninguém sair. E eu não estava entendendo nada. Uma hora eu entendi uma coisa que ele falava, sabe? Você vai entendendo essas coisas soltas. Eu cheguei no quarto, segundo dia da semana de oração, aí meu amigo virou e falou assim, cara, vamos dormir logo, porque amanhã a gente tem que levantar às 5 da manhã. 5 da manhã, cara, você está maluco? 5 da manhã, um frio miserável, levantar às 5 da manhã para quê? Aí ele falou assim, não, nós vamos orar no campo. Eu falei, nós? Rapaz, você está maluco? Você bebeu? Eu falei, não, vou para campo orar não, rapaz. Não, rapaz, nós vamos orar com o pastor, ele chamou todo mundo para orar às 5h30 da manhã. Eu falei, rapaz, vocês estão achando que agora vocês são o quê? Monge? Agora tem que ir lá fazer penitência às 5h30 da manhã? Eu falei, que orar às 5h30 da manhã, rapaz? Você já viu quando está fazendo às 5h30 da manhã? Estava perto de 0 grau, né? Eu falei, você está doido? Vou para lá às 5h30 da manhã nada? E aí começou, né? Ele e meu colega, você vai sim? Eu falei, eu não vou. Aí entraram mais 2 colegas e falaram assim, olha, então está tudo certo, vamos todo mundo junto. Eu falei, que todo mundo junto para onde? Não, nós vamos para orar. Eu falei, ninguém vai para orar nada não. Vocês vão sozinhos, mas eu fico. Eu falei, não, se vai todo mundo, você vai também. Eu falei, como é que eu vou? Nós vamos levar você. E você sabe como é, se você não sabe, é assim que é. E quando deu 5 horas da manhã, eu lá dormindo, tranquilo, no meu saco de dormir, 0 grau, feliz da vida. Chegaram aqueles 3 miseráveis, arrancaram meu saco de dormir e jogaram no chão. E falaram, você vai, você vai, você vai. E depois de muita briga, socos e pontapés, não teve jeito, eu fui. E eu fui muito bravo, mas muito bravo. E eu olhei para ele e falei assim, cara, olha, eu vou matar vocês. Quando a gente saiu, escuro, muito escuro, amanhecia por volta de 7h45, 8 horas da manhã nessa época. Então estava muito escuro. Então a gente só via assim nas luzes aquela cerração branca, sabe? E você sabe quando você respira que você lembra que tem pulmão? Porque o ar gela o pulmão, aí você lembra que tem traqueia e pulmão. Você não sabia que tinha, aí você lembra que tem. E quando nós chegamos no campo, eu cheguei, não dava para enxergar direito por causa da névoa, só vi que tinha um lampião e o infeliz do pastor pregador ali do lado do lampião. E eu olhei e falei, esse miserável que teve essa ideia aí. E eu parei, aí ele virou, explicou um negócio lá, que eu também não entendi, falou uns negócios lá e falou assim, agora vocês vão escolher alguém e vão dar voltas no campo como se Jesus estivesse com você. Você vai orar por ele e ele vai orar por você. 5h30 da manhã, bater papinho com um coleguinha desconhecido. Mas aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, foi todo mundo, né? E aí eu percebi que só ficou eu e outro igual a mim, que também acho que não queria estar ali. E aí um olhou para o outro, né? Olhamos, todo mundo olhando e falamos, aqui mesmo, né? Então simbora. E aí, brother, valeu, tranquilo, seu nome, e fomos embora. E fomos tentando nos comunicar e demos volta no campo, sei lá, umas 25 voltas no campo. Quando acabou aquilo, reuniu todo mundo de novo, aí ele virou e falou assim, fez uma mensagem de uns 25 minutos, não sei nem como que ele conseguiu, fez uma mensagem de 25 minutos, virou e falou assim, agora vocês vão orar sozinhos. Eu falei, ué, mais? Vou falar mais o quê? A minha noite foi curta, vou ter mais assunto para contar? Ele falou, não, vocês vão orar e vão orar 20 minutos, ele falou. 20 minutos. E eu vou ficar aqui, aí já estava começando a dar uma clareada, né? Eu vou ficar aqui, e quem for levantando antes dos 20 minutos vai ficar aqui comigo. Você entendeu, né? Muro da vergonha. Aí eu comecei a olhar para o lado e vi gente de engenharia, agronomia, sabe? Alguns de teologia. Eu falei, gente, eu sou teologia 1º ano, eu não posso levantar antes de 20 minutos. Peguei o meu relógio, cronômetro, 20 minutos. Falei, quando tocar, sei que acabou, já posso levantar. Botei o relógio, ajoelhei e comecei a orar. E fiz a oração que eu sempre fazia, né? Quando eu olhei, 1 minuto e meio. Eu pensei, falei, nossa, eu oro tão pouco assim. E eu olhei para um lado e para o outro, todo mundo ajoelhado. Falei, bem, então agora eu vou pedir por todo mundo que eu conheço.
E eu comecei a pedir. Eu pedi por você, pode estar certo. Pedi por toda a humanidade. Por todo mundo. Quando eu acabei de pedir por todo mundo, eu olhei para o relógio, não tinha 10 minutos, tinha uns 7 minutos e pouco. Eu pensei, gente, eu conheço pouca gente mesmo. Eu falei, então eu vou agora agradecer. E eu comecei agradecendo, Senhor, obrigado, porque meu avô conheceu minha avó e nasceu meu pai. Aí eu comecei. De lá para cá. Agradeci por tudo que eu podia. E quando eu acabei de agradecer por tudo que eu podia, eu olhei para o relógio e ainda faltavam uns 5 minutos. E aí começou a dar desespero. Você já ficou ajoelhado 5 minutos sem ter o que falar? É desesperador, é horrível. E aí eu comecei a olhar para o lado e ninguém levantava. E eu fechava os olhos, baixava a cabeça e olhava, e o tempo não passava, sabe? O negócio não passa, que tempo é relativo, né? Ele não passava. E aí eu ajoelhado ali naquele negócio, fechei os olhos, sabe? E aí? Eu já não tinha mais o que falar, eu já não tinha mais o que pedir, eu já não tinha mais o que agradecer. E então eu orei. Eu orei pela primeira vez na minha vida. Porque eu falei daquilo que realmente importava, que era aquilo que estava lá dentro do meu coração. E eu fui orando. E quando eu olhei para o relógio, tinha passado 30 e tantos minutos. Sabe, eu levantei dali outra pessoa. E eu olhei, viciei naquele negócio. No dia seguinte, eu estava lá às 5h30 da manhã. A semana de oração acabou e um grupo de 150 ficaram se encontrando 5h30 da manhã para orar no campo. No final do primeiro ano, éramos só uns 10. No final do segundo ano, só tinha eu. E por 4 anos, eu me levantei todos os dias e fui para aquele campo orar às 5h30 da manhã. E eu sempre digo que eu conheci Deus lá, e o meu curso de teologia foi feito naquele campo, não na sala de aula. Foi ali que eu conheci a Deus, às 5h30 da manhã, falando daquilo que importava, abrindo o meu coração. E daquele dia em diante, de março de 1998, até hoje, eu me levanto todos os dias às 5h30 da manhã, e eu encontro o meu Deus, e eu falo com Ele, e a minha vida tem sentido. Porque oração é quando a gente fala daquilo que importa. E eu precisei que Deus arranjasse um jeito para me ensinar isso, e Ele arranjou. E hoje, às vezes eu oro 20 minutos, às vezes 1h30, eu não sei. Eu não conto mais o tempo. Mas é o tempo que eu passo com Ele. E é aquilo que dá sentido para toda a minha vida. Então hoje, eu só tenho um convite para fazer a você. Para que você ore. Para que você dedique tempo e fale com Deus. Porque em última instância, acabando regras, normas, conceitos, doutrinas, igrejas, religião é você e Deus em oração. É isso que é. E é isso que você vai ter a oportunidade de fazer agora. Você vai se ajoelhar e você vai falar com Deus o tempo que você quiser, do jeito que você quiser. E quando você acabar, você se levanta, você pode ir embora, porque a gente acabou aqui. Então se ajoelhe e fale com Ele.